agora que as escavações foram retomadas, pode ser a nossa chance de tirar a sorte grande. Quando eles foram expulsos, deixaram aqui escondidos, porque eu acredito com a intenção de voltar, alguns tesouros, né? A busca pelo ouro já deu esperança e desgosto a muitos aventureiros. Essa história se espalha pelo Brasil inteiro. Os padres jesuítas construíram um túnel secreto, uma espécie de rota de fuga para o caso da aldeia ser invadida. Boa tarde, aventureiros! Desde já, muito obrigado por me permitir entrar na sua casa, no seu cantinho e, a partir de agora, embarcar comigo nessa jornada incrível. Faz muito tempo que eu estive aqui nessas ruínas pela última vez. Um local onde moradores de Extremóis e de várias partes do país acreditam ter sido enterrado um tesouro. E agora que as escavações foram retomadas, pode ser a nossa chance de tirar a sorte grande. Vem comigo que o Repórter Aventura está no ar. Mas antes de qualquer coisa, é preciso lhe dizer que, apesar de hoje a cidade se chamar Extremóis, nossa aventura vai se passar nos tempos da aldeia Guajiru. Eu estou falando de meados dos séculos 17, 18. E os jesuítas receberam a sesmaria aqui de terra em 1607, né? E chegaram fazendo as missões volantes e começaram a se fixar na aldeia, né? E a aldeia do Guajiru se torna uma das principais missões jesuíticas no estado do Rio Grande do Norte. O trabalho do missionário é escutar, para discernir, para depois servir. Então, ele escutando, ele ia construir com o outro. Muitas vezes, nós evangelizadores pensamos que iremos evangelizar. Quando chegamos lá, somos evangelizados pelo outro. Pensamos que iremos levar Deus até a pessoa. Encontramos Deus já existente lá. Isso nos ajuda no processo de conversão. O rumor de que os padres guardavam tesouros sempre existiu. Até mesmo porque era assim que os índios viam os objetos que eles usavam como moeda de troca. E por mais questionável que essa tese pareça, parte dessa riqueza ainda pode estar enterrada aqui, nas ruínas da igreja de São Miguel Arcanjo. E aí a gente vai poder evidenciar outros objetos materiais e a gente entender essa diversidade de ocupação que aconteceu nessa área daqui de Extremóis, do lado da lagoa e especificamente da ruína. Isso possibilitando a gente entender esse potencial, né, arqueológico, histórico, patrimonial e a diversidade longínqua, né, de ocupação que tenha ocorrido aqui Como a gente vai tentar entender o solo, são os solos de ocupação, né? Os compartimentos humanos que tiveram aqui, e aí dentro desse espaço aqui social, de utilização ainda, ele traga essa compreensão também a posteriori, né? E as evidências, ela trazer essa matéria, né? É fato que essas escavações não são para isso, mas vai que, né? Os arqueólogos marcaram vários quadrantes bem onde existia o antigo templo e a casa dos jesuítas. Essa lenda ela tem várias versões. Eu vou falar uma delas, que a indígena ela fica grávida, né? E quem engravidou não assumiu e para ela era uma vergonha muito grande. Então, quando as crianças nascem, ela joga as duas crianças na lagoa, né? E viram duas cobras. E estava tendo uma missa aqui nessa igreja, né? E as cobras chegaram, gigantescas, na porta da igreja. E o padre manda todo mundo se acalmar, estava tendo missa, e manda elas entrarem. Uma delas entra, vai até a indígena, né, e amamenta, né, e o padre abençoa e ela vai embora, ela volta para a lagoa, ela está aí até hoje. E a outra que não entra, ela é amaldiçoada, e ela vai para um local aqui chamado Lagoa Seca, e lá ela morre, né. Dizem que tem um local lá que quando está em época de chuva ele fica seco, que é parecido com a cobra, né?
E essa é uma das versões da lenda, né? E não ache que, porque hoje essa história é tida como lenda, que as pessoas deixaram de acreditar nela. Eu lembro bem da vez que atravessei a Lagoa de Canoa e Luiz me contou essa história. Aliás, contam os mais antigos que o conselho dos padres era de que, antes de se aventurar por aqui, a pessoa rezasse pedindo proteção a São Miguel Arcanjo. A cobra tinha por hábito engolir banhistas, principalmente as crianças. Se não balançar, fica de boa. Não vai balançar. Fica bem centralizadinho aí, viu, cara? Porque vai balançar agora para não prender nem para um lado nem para o outro. Você pode até não acreditar, achar essa história besta, mas de dentro da canoa, tentando atravessar de uma margem para outra, ela parece fazer muito sentido. Ó, Tiago, você vê a corrente aqui, ó? A flor d'água, tá vendo? De uma hora para outra, a água começa a ficar mais agitada, como se algo realmente estivesse vindo lá do fundo. Algo que a cor escura da água não permite a gente ver o que é. Se eu fosse passar ali, ó, ele ia jogar a gente pra lá. Aí não consigo subir. Isso. E aqui a gente vai ser usado um pouquinho a força do vento, entendeu? Bruno tá de colete, tem esse flutuador também aqui para, no caso de emergência, a gente ter como flutuar e chegar nadando até a margem da lagoa. Mas graças a Deus o vento tá pouco e as marolas estão pequenas também aqui nessa travessia. Esse deve ser o momento mais complicado aqui, pelo que o Luiz estava falando. De acordo com o Luiz, a profundidade nesse ponto da lagoa é de cerca de 40 metros. Um fundo que esconde coisas grandes. E a gente vem aí a questão da cristianização. Né? O que é que a gente percebe nessa lenda? Se você vier para a igreja, entrar, ficar ali, vai ficar tudo bem, você vai ser abençoado. Porém, se você não entrar, for rebelde, você vai ser amaldiçoado e vai morrer. Foi aqui também onde foi encontrado o instrumento náutico mais antigo do Brasil. Uma canoa indígena com mais de 700 anos. Ou seja, de antes mesmo dos portugueses descobrirem o Brasil e os jesuítas imaginarem vir para aqui. Essa foto foi publicada em 1997, no extinto jornal Diário de Natal. Nela, o pescador Pedro Silva e o arqueólogo Vicente Tassone avaliam o achado cercado por vários curiosos. O valor cultural e histórico dessa canoa que o pescador encontrou aqui nessas águas a fez tão famosa que atraiu a atenção até mesmo de oportunistas, que naquela época tentavam fazer dinheiro a todo custo. Antes dela ser levada para o Museu Câmara Cascudo, onde permanece sob a curadoria até hoje, a canoa indígena chegou a ser furtada, mas foi devolvida depois que a polícia foi informada do fato. A Fundação Cultural Aldeia Guajiru mantém exposta partes de outras duas canoas semelhantes, que também foram encontradas na lagoa. A Fundação de Cultura Aldeia do Guajiru sempre prezou pela ideia de guardar a cultura e a historicidade do nosso povo. Extremóis é uma cidade rica em cultura, rica em tradições, e a função da Aldeia do Guajiru é guardar essas tradições, que envolvem desde a gastronomia, a tradição da cultura dos povos antigos e originários do nosso município. A busca pelo ouro supostamente enterrado sob o altar-mó da antiga igreja jesuíta já deu esperança e desgosto a muitos aventureiros que decidiram acreditar no sonho de Joaquim Honório. Joaquim Honório ele sonha em 1914 com um fantasma que aparece para ele 3 noites em sonho. E esse fantasma dizia para ele onde estavam os tesouros enterrados. E no sonho, o fantasma fala para ele onde é que está esse túnel. E só ele acharia o túnel. E é interessante que em relato, tem a entrevista de Joaquim Honório, ele fala que no sonho o fantasma manda ele cavar no local, perto da pitombeira, e aqui embaixo tem essa pitombeira. Se você for lá perto dessa pitombeira, você vai ver um acúmulo de terra, certo? Ele cava, ele acha o túnel e começa. Então assim, numa matéria fala que uma mulher moribunda vê Joaquim Honório cavando e fica curiosa e começa a espalhar a história. Então essa história se espalha pelo Brasil inteiro. Então
exploradores do Rio de Janeiro, Bahia, eles vêm para cá cavar. E eles começam a cavar em volta da igreja, certo? Tem uma matéria que fala, um artigo de 1926, que fala que os moradores estavam denunciando, certo? Um parente de Joaquim Honório, porque ele estava dentro da igreja com 2 paraibanos que estavam dizendo que estavam fazendo concerto na igreja, mas na verdade eles estavam quebrando as paredes da igreja. E foi exatamente essa fofoca o que levou à destruição da igreja e da casa dos jesuítas. Cegas pela ganância de enriquecer, as pessoas simplesmente saíram quebrando e cavando tudo. Então, o que se fala é que quando eles foram expulsos, em 1759, eles deixaram aqui escondidos, que eu acredito com a intenção de voltar, alguns tesouros, né? É isso que o pessoal fala, né? Então, por isso que surgiu essa questão, né? Dos tesouros deixados pelos jesuítas, que se alguém encontrou, nunca falou, né? A igreja de São Miguel Arcanjo era tão importante para a época que há relatos históricos de que foi nela que o índio Poti foi batizado e casou-se com Clara Camarão. Uma influência cultural que atravessou gerações. Toda a minha preocupação é porque durante 100 anos aqui ficou sem padre. E era muita reza, muito ofício, muito texto, muita caminhada para Santa Rita de Cássia, para o Juazeiro do Norte, muita penitência forte, muitas orações e pouco padre. Então os padres vinham mais para fazer desobriga, casamento, batizado, confissão, de ano em ano. E quem evangelizava os leigos eram os próprios leigos. Testemunho de tantas outras pessoas que com a sua vida vão fazendo assim, dando continuidade à cultura, à tradição, à religiosidade do povo. A atual igreja da cidade está intimamente ligada a essas ruínas. Contam os mais antigos que partes daqui foram retiradas para construir a nova igreja. E se isso de fato é verdade, eu devo encontrar coisas bastante valiosas por lá. A igreja matriz foi construída com pedras e esquadrias retiradas das ruínas. Resgatar as pedras, os tijolos da antiga igreja para manter viva a tradição, a raiz e a cultura, os valores e os costumes de um povo. Possivelmente ninguém achou nada no túnel, então eles começaram a especular que os tesouros poderiam estar aqui dentro da igreja, escondidos dentro dessa igreja, né? Aí começaram a quebrar as paredes, cavar e findou nas ruínas que a gente conhece hoje. Ele trabalhava junto com o povo para manter as tradições. Fardamentos, camisetas, calças, batas e bonés, é só na CB Bonés. Fardamentos muito rápido e fácil de encontrar. E muito mais produtos para personalizar sua empresa ou evento. É só na CB Bonés. Fardamentos, ligue 20 30 20 20, venha confirmar. Sua empresa de cara nova, ligue 20 30 20 20 ou acesse o site www.casadoboné.com.br. Meu Deus, o que é que o Pepe inventou agora? Vala, meu Deus do céu. Pepe, meu filho! Alegria, alegria! Palhaço Pepe vende barato todo dia! Meu filho, que rumação é essa? Você não tá vendo que eu sou palhaço Pepe, ó? Rapaz, sério, na internet é mais fácil. Não, com 2 é mais fácil. Na internet é mais fácil. Pepe, meu filho! Deixa a profissão de palhaço pra quem entende. Vai vender fralda barata. Remédio barato é sério, cara. Fralda Fofura Baby apenas R$ 21,99. R$ 21,99. Lenço umedecido Bebê Pantol apenas R$ 3,49. R$ 3,49. Nistantina mais óxido de zinco apenas R$ 6,99. R$ 6,99. Soro fisiológico R$ 3,99. R$ 3,99. Paracetamol gotas Pepeu somente R$ 3,49, Pepeu. E aqui o Palhaço Pepeu da Economia tá chegando agora. Vamos lá. Loratadina apenas R$ 1,99. R$ 1,99. Dipirona de 1 grama R$ 3,99. R$ 3,99.
Perfenol com 20 comprimidos, R$ 5,99. R$ 5,99. Ômega 3 para você, colágeno, ajudar tudo, R$ 23,99. R$ 23,99. Latinha de Vica, essa daqui vocês não podem perder. R$ 15,99. R$ 15,99. Alegria, alegria. O Palhaço PP vende barato todo dia. E se você quer comprar barato, faz o seguinte. Liga, pede que o Palhaço PP entrega. 981167979. 981167979. Dessa vez eu resolvi vir a Extremóis na tentativa de encontrar um tesouro que, contam os mais antigos, ter sido enterrado sob o altar-mor da igreja em ruína. Uma mulher moribunda vê Joaquim Honório cavando e fica curiosa e começa a espalhar a história. Então essa história se espalha pelo Brasil inteiro. Foi a busca pelo ouro jesuíta no passado que deixou esse lugar assim, em ruínas. Dos tesouros deixados pelos jesuítas, que se alguém encontrou, nunca falou, né? Mas o nosso verdadeiro tesouro está aqui. As escavações arqueológicas que iniciaram esse mês podem até não ter esse objetivo, mas é a forma mais provável de alguém encontrar hoje em dia relíquias da aldeia Guajiru. Entender o solo, a gente entender as camadas de ocupação que ocorreram nesse espaço sagrado, né, que é da área da ruína da igreja, e o que vai ocorrer diretamente na etapa que envolve a equipe da gente de arqueologia é entender tanto a superfície, os vestígios e também ocorrer as etapas, as escavações, né, que são as intervenções de solo. Enquanto isso, eu resolvi dar um pulo na igreja matriz para ver de perto 3 imagens de santos encontradas por um agricultor enquanto cavava um leirão perto da lagoa. Isso aconteceu há muito tempo, no ano de 1890. Santo Inácio de Loyola, São João Evangelista e São Francisco Xavier. Os santos aparecidos estavam enterrados. Enterrados como dizem que os jesuítas esconderam seu ouro antes de serem expulsos da aldeia. As imagens estão em excelente estado de conservação. Mais do que símbolo de devoção, naquele tempo também eram usadas para esconder riquezas em fundos falsos. Daí inclusive a expressão Santo do Pauoco. Porém, nesse caso não existe registros de que o agricultor tenha achado também algo de valor nelas. A igreja matriz foi construída com pedras e esquadrias retiradas das ruínas. Começou ali aproximadamente com o padre José Béziga, um alemão missionário. Esse padre era da Congregação Sagrada Família. Ele trabalhava junto com o povo para manter as tradições, os valores, os costumes do povo. E com isso, resgatar as pedras, os tijolos da antiga igreja, para manter viva a tradição, a raiz e a cultura, os valores e os costumes de um povo. E nesse contexto, é tanto que tem muita gente aqui na cidade que tem as dobradiças da igreja antiga, os ferrolhos, a porta lá de entrada da igreja, as janelas foram tiradas daqui, da igreja antiga. Um templo que na época das missões jesuíticas foi considerado o mais belo da capitania. Hoje, reduzido a uns poucos metros de paredes que ainda resistem de pé. Aqueles eram tempos bem diferentes dos de hoje. Só para você ter uma ideia, os padres jesuítas construíram um túnel secreto, uma espécie de rota de fuga para o caso da aldeia ser invadida. Que foi o que de fato aconteceu poucos anos depois na tomada dos holandeses. Nós temos aqui em Extremóis um túnel que, apesar do nome Túnel dos Holandeses, a gente não acredita, eu particularmente, dentro da pesquisa que eu faço, eu não acredito que ele tenha sido construído pelos holandeses, mas sim pelos portugueses com os indígenas, né? Porque a invasão holandesa, ela aconteceu no estado do Rio Grande do Norte em 1633, mas ela já acontece lá em Pernambuco em 1630. Então, possivelmente, eles já começaram essas questões de rotas de fuga, né?
Há relatos que o túnel saía por aqui, porque aqui onde a gente está agora era a casa dos jesuítas. Essa ruína aqui é a casa dos jesuítas, a ruína lateral era a igreja. Então, já ouvi moradores antigos falar que tinha uma escadaria aqui que descia para o túnel. Aí o imaginário popular aumenta, né? Diz que o túnel saia no Forte dos Reis Magos, né? O dito popular, debaixo da lagoa. E há inscrições sobre o túnel de 1914, de Joaquim Honório, que ele sonha com a questão do fantasma que aparece para ele, contando sobre os tesouros deixados pelos jesuítas. E ele fala que quando ele entra no túnel, ele encontra vários caminhos lá dentro do túnel. Recentemente a gente ficou sabendo que tinha sido soterrado, né? E não existe mais. Então, moradores mais antigos falam que existiam 3 entradas. E recentemente, de 30 anos para cá, eu tenho pelo menos notícia de uma entrada apenas, né? E você da outra vez que esteve aqui, você teve a oportunidade de entrar, né? Um pouco lá no túnel e se vê que é um salão grande, né? Que caiu. Mas hoje a gente infelizmente não tem mais acesso ao túnel. Ricardo lembrou bem. A última vez que eu estive aqui nas ruínas, consegui encontrar uma das entradas do túnel, mas já bastante colapsada pelo peso das máquinas agrícolas que costumam passar na estrada sobre ele. Os túneis subterrâneos permitiam o acesso secreto de qualquer pessoa que quisesse ir da área da igreja até as proximidades da lagoa sem deixar rastro. E foi aqui que Joaquim Honório explorou em 1915 e, segundo o Joaquim Honório, ele encontrou aqui um salão, ele encontrou aqui uma tacimba, né? E a intenção do Joaquim Honório era encontrar justamente o tesouro deixado pelos jesuítas aqui dentro do túnel, porque segundo o fantasma, né, que aparece no sonho para ele, era aqui onde estava boa parte dos tesouros. Mesmo a maior parte do túnel tendo colapsado com o passar dos anos, eu resolvi entrar no trecho que ainda é possível explorar. Uma tentativa inédita de mapear o que restou do túnel dos holandeses. Pela dimensão, pela largura, a gente imagina que o túnel realmente era bastante extenso. Com o passar do tempo, claro, algumas partes desabaram e hoje a gente não consegue entrar mais com tanta facilidade. Mas é perceptível que o túnel aqui ele foi usado e não somente por uma pessoa passando a pé, mas por várias pessoas, porque ele é bastante largo. A gente está tendo uma oportunidade única de contar essa história aqui na televisão Potiguar. Possivelmente ninguém achou nada no túnel, então eles começaram a especular que os tesouros poderiam estar aqui dentro da igreja, escondidos dentro dessa igreja, né? Aí começaram a quebrar as paredes, cavar e findou nas ruínas que a gente conhece hoje. Ah, se eu tivesse a localização desse tesouro como eu tenho a do meu carro, assim, na palma da minha mão, um simples toque no celular. Não à toa a SOS Rastreamento recupera os veículos roubados em tão pouco tempo. O serviço de rastreamento garantido da SOS Rastreamento é a certeza que seu bem está 100% protegido. Seu carro ou moto protegido 24 horas do dia. Alertas, bloqueios, com um simples toque no celular. Primeira empresa de rastreamento do Norte-Nordeste a investir em equipe própria de recuperação. A gente tem uma equipe de monitoramento muito preparada e a equipe vai para a rua juntamente com os policiais. De Natal e Grande Natal, assim como em outras capitais. Teresina, Fortaleza, Belém, João Pessoa, nós não podemos oferecer o seguro. Então o que é que a gente oferece? A compra do documento roubado do veículo do cliente. E com isso, em caso de não recuperação do veículo, a gente limitou um valor para moto em 20 mil, para carro em 40 mil. E agregamos o auxílio colisão. Em caso o cliente venha colidir uma moto, a gente ressarce até 3 mil reais e carro 5 mil reais. Pensa na luta, no sacrifício desse cliente e ele finalmente conquista esse bem e aí é tomado, é levado de assalto. Não, assim, não tem explicação, é algo que é horrível. Ligue agora para o 991916565 e faça como eu. Contrate o serviço de rastreamento garantido. Não dê chance a ladrão. SOS Rastreamento é a solução. Essa é a primeira etapa do restauro alusivo das ruínas da Igreja de São Miguel. Um projeto futurista,
mas que não vai apagar o principal legado dos jesuítas na cidade. O projeto das ruínas, a gente foi beneficiado porque é um projeto que recebeu do Parque Nacional a honraria de ser o terceiro melhor projeto a nível nacional. E esse projeto, idealizado por um munícipe aqui de Extremóis, chamado Ramon, ele cria esse projeto no sentido de trazer de forma virtual aquilo que outrora foi físico, para que as pessoas, não só de Extremóis, mas você que está aí nos assistindo, venha conhecer um projeto que tem referências nacionais. Então, esse projeto hoje, que se inicia junto à Universidade Federal, que está sendo o estudo de impacto da localidade do solo, ele vai se tornar realidade daqui a mais ou menos 1 ano e meio, de forma física, andando por dentro da antiga igreja, que será construída em cima de tatames, para que não seja impactado o solo, e você vai ter uma visão do que outrora foi a igreja de São Miguel Arcanjo, trazendo interatividade e modernidade do que foi no século XIX e agora será no século XXI. Caramba! Séculos de história em tão pouco tempo de programa. A busca pelo ouro que ninguém nunca conseguiu descobrir, se de fato os jesuítas enterraram por aqui antes de serem expulsos da aldeia Guajiru. Uma aventura que me fez conhecer bem mais de Extremóis e passar a acreditar que o tesouro que os jesuítas deixaram nessa terra não foi o de valor material, mas sim o de valor histórico, cultural e imaterial, da íntima relação entre o povo de Extremóis e a igreja. Com a obra de restauro pronta ou não, vale a pena visitar as ruínas da igreja de São Miguel Arcanjo. Extremóis fica localizada vizinha a Natal. É fácil de chegar nas ruínas e ainda tem uma área gastronômica e outra multicultural ao lado delas. O Repórter Aventura deste sábado fica por aqui, mas você pode ver e rever esse ou qualquer outro episódio sempre que quiser acessando nossa playlist no YouTube. Só não esquece de compartilhar o nosso link com seus amigos. Eu não me canso de agradecer pela sua audiência. Tenham todos um ótimo final de semana e até o nosso próximo encontro. Repórter Aventura. Oferecimento SOS Farma. Remédio barato de verdade. Casa do Boneri Fardamento. WhatsApp 98730 2020.